Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e eu estou continuando aqui na análise de gráfico de funções. Nesse caso, praticamente não é uma análise de gráfico, mas é uma coisa muito importante que os gráficos nos revelam, que seria a taxa de variação média da função. Então o que nós vamos fazer agora é a taxa de variação média de uma função dada. Eu deixei um gráfico aqui para a gente ver a teoria e depois eu deixei um gráfico aqui com uma função para a gente calcular um exemplo. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, para iniciar o estudo então da taxa de variação média, primeiro eu gostaria que você imaginasse o seguinte, que aqui nós temos o gráfico de uma função dada por f de x. Eu vou vir aqui no domínio da função e vou pegar um número, e esse número eu vou chamar de x1, tá? Então aqui no domínio da função, eu peguei um carinha que ele é dado por x1. Quando eu calculo x1 na função, eu encontro um ponto aqui em cima, e esse ponto vai ser a f aplicada em x1, beleza? Agora eu vou pegar um outro ponto, vamos fazer de conta que eu dei uma caminhada e vou pegar um ponto mais aqui na frente, Então eu vou pegar um ponto que cai lá em cima. Beleza. Aqui eu peguei um outro ponto que ele é chamado de x2, beleza? E aqui eu obtive a f de x2. f de x2. Tranquilo, né? Agora o que eu quero saber é o seguinte, se eu quiser calcular aqui, essa variação, se eu chamar aqui de ΔX, o que seria o ΔX? O quanto o x variou. Se eu chamar esse pedacinho aqui de ΔX, que é a distância entre x1 e x2, como é que eu calculo esse valor? Para calcular esse valor, você vai fazer x2 menos x1, ou seja, o valor que está na frente menos o valor que está atrás. Se eu pegar agora e chamar esse pedacinho aqui, que é a distância entre f de x2 e f de x1, como aqui é o eixo y, eu vou chamar de ΔY, que seria a variação em y. Como é que eu calculo, então, essa variação? O ΔY nada mais é do que a f aplicada em x2 menos a f aplicada em x1. Mas eu queria saber o seguinte, qual é a taxa de variação média do eixo y em relação ao eixo x? Essa que seria a pergunta. O quanto o eixo y está variando quando o eixo x também está variando? E aí, para você criar uma fórmula, você faria assim, a taxa de variação seria assim, tá? Você vai calcular o ΔY, que é a variação y, dividido pelo ΔX, a variação em y em relação à variação em x. Mas usualmente, pessoal, a gente escreve assim, para calcular a taxa de variação média, você vai fazer AF de x2 menos AF de x1, isso aí dividido, deixa eu tirar esse canetão daqui, isso aí dividido por x2 menos x1. Então, essa regra aqui que eu vou destacar de verde agora é o que nós vamos usar para calcular a taxa de variação média, lembrando, taxa de variação média de uma função. Essa é a fórmula. Agora nós vamos aplicar a fórmula ali. Faz de conta que você tem essa função aqui, Você tem a função f de x, que é igual a 3 elevado a x, que nós vamos ver ainda é uma função exponencial. E você quer saber qual a taxa de variação dessa função no intervalo de 1 até 2 no eixo x, tá? Então aqui eu tenho um intervalo fechado de 1 até 2 no eixo x, e eu tenho a função f de x. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar o número 1, vou calcular, deixa eu fazer com a régua, vou ficar bonitinho. Quanto que dá f de 1? Tá?
f de 1. Beleza? Então aqui vai ser a f aplicada no número 1. Depois eu vou pegar o 2, está aqui o 2, e vou calcular a f no 2. E quando eu calcular a f no 2, eu vou encontrar o valor da f de 2. Tranquilo, né? Gente, eu vou calcular aqui, então, o valor da f aplicada em 1 e o valor da f aplicada em 2. f aplicada em 1 nada mais é do que 3 elevado a 1, que dá 3. f aplicada em 2 nada mais é do que 3 elevado a 2, que vai dar 9. Já tenho todos os valores. Agora eu quero usar a fórmula para calcular a taxa de variação daquela função. Então eu vou colocar lá que a f aplicada no ponto de cima, que é 2, menos a f aplicada no ponto que está embaixo, que é 1, dividido com a régua, dividido pelo número da frente, que é 2, menos o número de trás, que é 1. Beleza? Como eu já calculei a f de 2, quanto deu a f de 2? A f de 2 deu 9. 9 menos a f de 1 deu 3. E aqui embaixo, nós já vamos fazer a continha. 2 menos 1, 1. Isso aí é igual 9 menos 3, 6. Eu vou deixar aqui 6 sobre 1 só para você entender o que eu vou falar. Para cada uma unidade no eixo x, o eixo y variou em 6 unidades. Então vamos dizer que isso aqui fosse metros, ó, metros, tipo altura. Ah, você mandou um míssil e esse míssil está subindo conforme o tempo passa. Isso quer dizer que o míssil subiu em média 6 metros a cada segundo, nesse intervalo de 1 até 2. Então, isso aí seria a taxa de variação. O míssil está subindo 6 metros a cada segundo, se fosse um problema envolvendo altura em metros e tempo em segundos. Beleza? Então, nós fizemos aqui a nossa aula sobre taxa de variação média de uma função. Na próxima aula, eu vou falar sobre função injetora, bijetora, sobrejetora. Beleza? E depois nós vamos entrar com função inversa e função composta. Não percam as próximas aulas. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!